Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo e alcançando toda a nossa vizinhança, levando paz e harmonia para todos esses lares. Primeiramente, não poderia deixar de ser, lembrar das nossas mãezinhas queridas, mãezinhas que estão aqui, mãezinhas que estão em todos os lados, levando um abraço, parabéns, um beijo para todos, que seja um dia de muita alegria para todas elas, que a paz de Jesus chegue a seus corações também. Nós vamos falar hoje sobre esse trabalho espiritual. Nós lembramos quando a grande maioria viemos do catolicismo, né? E lá nós aprendemos a nos benzer, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mas fazíamos isso sem identificar essas figuras, esses componentes de quem a gente indica, né? De quem a gente falava. No caso de Deus o Pai, como Jesus Cristo se refere a ele em João, meu Pai. Jesus Cristo chama de Pai em todos os momentos e diz que dele eu vim e para ele eu volto, nos trazendo a certeza da reencarnação. E nós temos ainda o Espírito Santo, identificando essas três figuras: Deus como Criador, Jesus Cristo como o governador da terra, que vem para trabalhar diretamente na criação da terra, e a figura do Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Esse Espírito Santo são aqueles colaboradores de Jesus Cristo, os Espíritos puros, que vêm com Jesus na sua tarefa nesse trabalho. Então é a eles que nós agradecemos todo esse trabalho que foi construído no orbe terrestre para me receber. O empenho da espiritualidade maior aqui se concentra para fazer tudo, absolutamente tudo, para nos preparar a terra para que conseguíssemos aqui uma escola onde vamos partir praticamente do zero, né? E construir em nós, através do nosso trabalho, essa inteligência, e aproveitando esse trabalho que constrói a nossa inteligência, também participamos da criação dessa terra, também participamos dos destinos desse planeta. Esse planeta depende daquilo que fazemos aqui, daquilo que construímos aqui, daquilo que podemos fazer pelo nosso semelhante. Tudo aquilo que fazemos de bem reverte em prol de nós mesmos na Terra, em prol do nosso progresso, do nosso crescimento. Então vamos ver. Aponta melhor para mim. Então nós vemos ali que na infância da humanidade o homem não aplica sua inteligência senão a procura de sua reputação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Quer dizer, ele vem, como eu lembrei, ele vem ainda com a sua inteligência como se fosse um computador sem nada na memória. Ele começa a partir daí formar essa memória desse computador, que somos nós, né? Então ele vem com o básico ali só como ocorre com os animais, né? Só com o princípio de procurar a sua alimentação e preservar a sua vida. Bom, mas Deus lhe deu mais que ao animal, o desejo incessante de melhor. E é este desejo do melhor que impele a procura dos meios de melhorar a sua posição, que a conduz às descobertas e invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Então esse trabalho nosso, que começa nos primórdios, ele sempre teve estar ao lado de entidades e profetas, de sábios, que a espiritualidade nos disponibiliza para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E nessa trajetória, esse trabalho nosso, ele acontece de um lado e, logicamente, o da espiritualidade é muito maior, porque ele se encarrega de trazer para nós
todo o arcabouço de tudo que nós podemos imaginar, desde Moisés, com as próprias leis da sociedade, enfim, tudo enfim que nós vamos colocando para dentro de nós, desde o zero, faz parte de um trabalho conjunto desses espíritos encarnados e desencarnados. Então, como eu falei, ele criado simples e ignorante, ele começa então a se desenvolver e desenvolve essa inteligência com o intuito de que ele possa se melhorar, ele possa ir alcançando uma trajetória que nos leva ao angelical. Mas ela vem muito rude ainda, mas Deus tem ali uma certeza de que com a orientação da espiritualidade, nós alcançaremos esse objetivo. Enfim, a espiritualidade disponibiliza em todas as etapas espíritos mais adiantados para nos auxiliar. Nós lembramos que em todos os momentos nós sempre temos um profeta, enfim, alguém encarregado de nos trazer essas informações. Esses profetas, ele vem exatamente com essa intenção de trazer para nós tudo aquilo que o mundo começa a se formar a ter. Quer dizer, nós tivemos aqui na Terra a vinda dos capelinos, né? Foram irmãos que vieram para a Terra para colaborar com o nosso desenvolvimento. E eles então, eles vieram porque aonde eles estavam, eles chegaram a um ponto que ali já não era mais permitido para eles, porque o que está propenso, que já está acontecendo conosco, entrar numa nova era, que é o terceiro estágio de mundos desenvolvidos. E esses irmãos então vêm para participar dessa nossa evolução, desse nosso crescimento. Então, essa cobertura que nós recebemos, ela ocorre desde o início e vem agora, como eu disse, às portas da regeneração, do planeta de regeneração. E vamos então entender que, à medida que essa evolução vai ocorrendo em nós, moralmente também ela sucede, não só do lado material, mas como do lado espiritual. Enfim, o trabalho que recebemos é para que consigamos, de uma certa forma, nos melhorarmos e poder elevar o nosso planeta numa situação de mais, vamos dizer assim, de mais entendimento do homem e que essa inteligência dele evolua. Então, sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, nesse trabalho que nós desenvolvemos na Terra, ele está com essa máxima que nós vemos, buscar e achareis. Esse buscar e achareis, ele depende dessa nossa predisposição de correr atrás dessas coisas. Tudo aquilo que nós obtemos através do trabalho, tudo aquilo que nós obtemos através do nosso esforço, isso sim nos ajuda. E nós só podemos, vamos dizer assim, nos ajudar participando dessa evolução da nossa Terra. A evolução da nossa Terra acontece com o nosso empenho. O planeta não evolui sem que haja esse crescimento nosso. Ele não evolui sem que nós nos predispomos a nos levantar e ir atrás das nossas necessidades. O buscar não é esperar que a coisa venha na mão. O buscar é nos predispormos a irmos atrás para que isso tudo aconteça. A Terra depende de que nós nos levantemos para que ela se melhore. Quando nós vemos, no caso do filho pródigo,
do filho pródigo, desculpa, ele, não é o filho, desculpa, bom, eu volto. Então, como eu disse, buscar e achar ele da nova oeste, ajuda-te, o céu te ajudará. Ou seja, a nossa predisposição de fazer as coisas, de correr atrás, de procurarmos nos melhorar, é isso que vai nos elevar e vai fazer com que nós encontremos essa inteligência, ela aconteça em nós, porque a inteligência é uma parte preponderante do nosso objetivo na Terra. Nós estamos aqui num momento onde nós procuramos o quê? Procuramos nos abastecer de amor e sabedoria, onde o amor é a parte espiritual e a sabedoria é a parte material. Então essa parte material é que nós procuramos através desse trabalho. Esse trabalho vem nos dar essa inteligência para que consigamos crescer e evoluir. E concomitantemente procurarmos também irmos de encontro a essa espiritualidade, a esses valores espirituais, para nos equilibrar, porque não temos condição de evolução sem que ocorra essa parte espiritual. Ou seja, não adianta evoluirmos só materialmente, nos envolvermos só com os valores materiais e esquecermos esses valores espirituais. O que ocorre é o seguinte: esses valores espirituais, quando eles faltam em nós, eles vão contribuir para que haja um desequilíbrio em nós. Se nós nos deixarmos envolver por esses valores materiais, nós chegamos a um determinado ponto onde nós entramos em completo desequilíbrio, porque a falta de Jesus em nós, a falta do Cristo, a falta da espiritualidade, vai nos deixar numa situação onde nós vamos, em determinado momento, entrar praticamente num colapso, porque se não dermos assistência a esse espírito que existe em nós, a esse espírito que roga por querer crescer, porque ele busca em nós essa ele busca em nós esse crescimento, porque o Espírito é como se ele estivesse em nós fustigando para que nós andemos, alcancemos os ensinamentos do Cristo. E ele ali, quer dizer, como eu me referi, não tem a mínima condição de que a gente espere que a coisa venha na mão e não participe desse trabalho, não participe dessa obra. Então, como eu falei, o trabalho, o próprio planeta, envolve todo esse nosso trabalho. Nosso trabalho, de uma maneira geral, é o nosso trabalho no lar, é o trabalho, no nosso trabalho mesmo, aonde nós frequentamos na casa espírita. Em todos esses locais, nós estaremos sempre trabalhando, estaremos sempre fazendo, participando de determinadas situações, de experiências que são necessárias ao nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual, ele vem pautado dentro de um programa de reencarnação que exige de nós determinadas experiências para vivermos essas experiências. Então, quer dizer, a cada momento que nós passamos por essas experiências, vai acrescentando em cada um de nós essa inteligência, essa aproximação com o Cristo. Essa aproximação com o Cristo, como eu falei, vai nos fazer participar também desse trabalho espiritual, porque o trabalho espiritual é um trabalho de todos, não é um trabalho de apenas um. Logicamente, existe certamente uma dificuldade muito grande dessa aproximação com esses valores do Cristo, mas o fato é que, à medida que nós vamos nos conscientizando de que necessitamos ter esse Cristo em nós, a coisa vai começando a fluir um pouco mais tranquilo para nós, porque nós sabemos onde buscar um lenitivo, onde buscar força, né? Então, nada vem fácil para nós. Se nós não formos buscar esses valores, ou esse conhecimento, o nosso posicionamento até na sociedade, nós não vamos encontrar, ele não vai vir na mão. Não adianta eu só orar, porque também não vai vir na mão.
eu tenho que participar ativamente, procurar esse progresso em mim, me levantar e ir atrás. Quer dizer, o buscar e achareis é a mesma que ajuda que o céu te ajudará. Ele te ajudará sempre, desde o momento que você se predisponha a fazer a sua parte. Porque, como eu disse, a nossa parte, ela é muito atuante na própria parte do globo terrestre. Nós pensamos que não. A parábola que eu queria me referir é onde o joio e o trigo. A parábola que eu estava querendo me referir era essa. Porque o que acontece ali? Existe um momento onde é feita essa separação daqueles que se equilibraram, que se voltaram para o lado do Cristo, e daqueles que ainda não se voltaram para o lado do Cristo. Ou seja, o ensinamento é de fundamental importância para todos nós. Agora, o fato de não chegar não quer dizer que estejamos condenados, só que nós teremos que repetir determinadas lições ou fazer determinadas lições, né? O fato é que precisamos de nos mexer, porque não é só a nossa casa, não é só a nós, é a todo o planeta de uma forma geral. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, onde cada um faz a sua parte. É como acontece no centro espírita, cada um faz a sua pequena parte e tudo acontece, tá certo? Então, no planeta, faz essa diferença. Faz essa diferença porque a cada momento que nós conseguimos trazer um pouco de limpeza espiritual em determinadas localidades, nós proporcionamos a vinda desses irmãos com mais facilidade a esses locais. Esses locais, eles são saneados por nós. Nós vamos saneando e vamos permitindo que irmãos com elevação maior possam se aproximar de nós. Irmãos que vêm para nos ajudar em determinados locais que são impossível a entrada deles, mas que com a nossa participação isso começa a acontecer. Isso acontece aqui agora, como nós estamos nessa reunião. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando sobre os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos de Jesus, ele faz com que se crie uma matéria-prima que é utilizada pela espiritualidade. E essa espiritualidade, ela recolhe essa matéria-prima para fazer os diversos tratamentos. Esse trabalho da espiritualidade em todos os campos que vocês possam imaginar. Eles conseguem retirar tudo que de bom está saindo aqui de todos vocês, de todos os seus pensamentos, porque nós viemos uma casa espírita com o propósito de buscar o bem, buscar o amor, né? Buscar lenitivo, alívio para nós, para os nossos familiares. Então isso proporciona essa matéria-prima necessária ao trabalho deles. Então, quer dizer, esse trabalho é um trabalho conjunto, é isso que faz com que a nossa terra vá se tornando melhor. Cada ponto de luz que se forma em nome de Jesus é um ponto de fabricação dessa matéria-prima, né? Então, vamos passar para o outro. Então, falando ainda sobre esse trabalho, como diz o Aurélio, né, é a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim, atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Mas aí, a doutrina coloca mais um detalhe nesse trabalho, que é a redenção, nos redimir, porque o trabalho, ele, na realidade, ele nos redime. Ele faz com que nós nos melhoremos. O nosso empenho nesse trabalho nos ajuda a nos melhorar. A nossa ocupação, a nossa inteligência faz com que alcancemos novos patamares de ajudar no nosso desenvolvimento espiritual. Faz com que nós nos perguntemos, nós nos questionemos, começamos a ter necessidade de determinadas informações. E essas informações vêm a proporcionar essa redenção para nós. O trabalho honesto, o trabalho digno, ele traz para nós essa redenção. A palavra redenção tem em nosso meio o significado de transformação moral, exprimindo o estado daquele que conseguiu superar as próprias provações, que conseguiu vencer a si mesmo
conquistando méritos apreciáveis. Então, é através dessa melhoria que nós vamos processando em nós, que nós vamos nos tornando mais apto na obra do Cristo. Porque aquele que vai tendo os seus talentos, vai conseguindo os seus talentos, mais trabalho vai receber sempre. Então, à medida que nós nos predispomos, nos preparamos para esse trabalho, nós seremos com certeza apresentados a esse trabalho. Não existe coincidência, mesmo de nossas atividades, do nosso lado profissional. Ele acontece exatamente pela nossa necessidade de aprendizado na Terra, nesse momento dessa reencarnação. Vamos sendo conduzidos para aquele ponto onde temos necessidade de aprender. E vamos aprendendo na medida que isso se apresenta para nós. Então, o trabalho que nos apresenta, aquele que aparece para nós, não é coincidência, é exatamente esse que nos compete. Muitas das vezes a gente discute que o nosso trabalho seja esse ou não, mas é esse, o trabalho que vem para nós é exatamente aquele onde nessa encarnação nós precisamos desenvolver, porque em cada momento, em cada encarnação, nós vamos aprendendo determinadas situações e vamos anexando isso na nossa consciência. Aquela que está um pouco empanada na nossa encarnação, na nossa vida material, ela fica empanada nesse momento, mas ela retorna à consciência total quando a gente faz a passagem, né? Então toda aquela consciência que nós vamos formando, ela vai colocando esse espírito numa condição maior, né? Então todo o trabalho que acontece, todo o estudo que fazemos, ele vai se adicionando ali, e como eu disse, nos preparando para a situação de poder ajudar mais, porque cada um de nós recebe essas ajudas daqueles que estavam na nossa frente, que estão na nossa frente em todos os momentos, e o mesmo vai acontecendo conosco, seja na parte espiritual, seja na parte intelectual e cultural, né? Então, lá no livro dos Espíritos tem as leis morais, né? E ali tem a lei relativa ao trabalho. Aí ele pergunta lá: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então nós temos na nossa vida material, operamos com a matéria bruta, mas a espiritualidade trabalha o quê? O pensamento e a vontade. São trabalhos diferentes, mas são trabalhos. A gente pode achar até que na espiritualidade o trabalho não seja tão representativo, muito pelo contrário, porque se vocês imaginarem a espiritualidade trabalhando em todas as situações que ocorrem, porque não tem um só segmento onde não exista ali a necessidade de um irmão da espiritualidade trabalhando. Quer dizer, se você vai a um hospital, por exemplo, aquilo ali tem sempre entidades que estão ali ajudando os médicos nas suas cirurgias, que estão ajudando aqueles irmãos que estão em situação de desespero, e pronto para atender em todas essas localidades. Então, quer dizer, o serviço é muito grande, o trabalho que se tem é enorme. Se nós trouxermos isso para dentro da casa espírita, quando nós começamos a ver os tipos de trabalho que são feitos, e vemos, por exemplo, geralmente se pergunta qual é o trabalho fundamental de uma casa espírita, e as pessoas ficam com dificuldade de acertar isso, porque acaba sendo a parte do estudo, a parte mais interessante e representativa dessa coisa que a casa espírita pode proporcionar a todos nós. Esse nosso crescimento espiritual, essa nossa informação e apresentação das coisas de Jesus é de fundamental importância para nós, né? Então, quer dizer, o estudo ele vem realmente nos alavancar. Ele vem nos alavancar no sentido de que comecemos a
avaliar determinados posicionamentos nossos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós começamos a trazer para dentro da doutrina e nos questionar. Nos questionamos porque nós começamos a identificar os erros que cometemos, os erros que para nós não existiam, aqueles erros que passavam desapercebidos, mas que agora nós começamos através dos ensinamentos do Mestre Jesus, começa a latejar em nós para que possamos nos posicionar de uma maneira diferente, né? Sermos mais pacientes, procurarmos nos desculpar de determinadas coisas perante os nossos familiares, né? Com a finalidade de que aquilo não fique remoendo em nossos corações, não fique presente em nossos corações. Porque o que acontece? Todas essas nossas indisposições, todas essas situações mal resolvidas, elas proporcionam para nós desconfortos espirituais e convites a irmãos que estão em situação de dificuldade espiritual também, que vem para junto de nós. Então, quer dizer, a nossa falta de preparo, ela nos proporciona ter amizades e companhias indesejáveis, que vêm fazer mal para a gente. Então, com esse aprendizado nosso, de entender essa linguagem dos espíritos para conosco, que o espírito se comunica através do pensamento, e entender que esse nosso pensamento tem que ser uma coisa direcionada por nós, e tomarmos cuidado para como utilizamos esse pensamento, não de uma maneira atabalhoada ou de uma maneira que a gente acredite que não existe responsabilidade nossa com esses pensamentos. Como eu falei inicialmente, a responsabilidade nossa, ela acontece porque é uma linguagem. Você está conversando com alguém no momento que você se predispõe a fazer qualquer coisa, ou a pensar em qualquer coisa. Então, se você pensa numa coisa boa, você é conduzido numa situação salutar. Quando você pensa numa coisa que não é boa, você vai ser conduzido numa situação que não é salutar. E isso vai te proporcionar o quê? Um desequilíbrio. À medida que isso vai se tornando constante, ou isso aconteça de uma forma, um tempo maior, você vai entrando no desequilíbrio. Então, quer dizer, esse entendimento, desse trabalho, dessa identificação dessas situações, é um trabalho do nosso gerente espiritual da nossa casa, por exemplo, eu digo, dos nossos lares. Porque simplesmente quando a gente vê uma criança com determinado comportamento, nós não imaginamos que ali tem um espírito igual ao nosso. Nós não imaginamos que ali possa estar acontecendo também uma obsessão. Nós não imaginamos que ali possa estar uma pessoa com sérios problemas já psíquicos. E que nós, ao identificarmos esse tipo de comportamento, levarmos essa criança para começar a ter um trabalho de tomar um passo, começar a se tratar, a gente está fazendo um trabalho de prevenção muito grande, muito sério, porque na maioria das vezes as pessoas sofrem psicologicamente e não acreditam que pode ser tratadas, né? A pessoa, quando tem uma dor de dente ou uma dor de cabeça, ela corre, machuca, dói, ela corre direto ao médico. Mas os problemas psicológicos, não. Os problemas psicológicos, as pessoas deixam ele crescer e chega ao ponto da depressão. Então, quer dizer, esse nosso posicionamento com relação a esses nossos atos, a essas nossas ações, a essas coisas que acontecem ao nosso redor, isso é um trabalho de fundamental importância para nós, porque o comportamento de uma pessoa pode indicar um sério problema, e sério problema mesmo. Nós vemos aí o que acontece em termos de até suicídios, né? Suicídios crescem de uma maneira assustadora. Por quê? Porque se relega esse tipo de situação, desses comportamentos que passam desapercebidos, onde não é convocado para um tratamento. Se a pessoa, aquela pessoa que tem um certo conhecimento, identifica esse tipo de coisa, começa a fazer um tratamento. Ah, mas a pessoa não era espírita. Mas mesmo assim, nós podemos fazer alguma coisa. A mãe pode fazer alguma coisa pela garotada, sim, fazendo as suas preces do seu lado ali, depois que ele dorme. Ah, mas ele não vai rezar, ele não vai. Tudo bem, mas a gente começa a fazer já para começar a colocar para essa criança uma nova situação.
Porque o que ocorre é o seguinte: quando nós alcançamos a nossa personalidade plena ao redor de 20 a 25 anos, diz alguns escritores da doutrina. E nessa faixa da infância, ela é muito fácil para que se absorva esses ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque essa personalidade ainda não está formada. Então ela está ali carente e dependente dos pais. É o momento dela escutar a palavra do Senhor. É o momento dela escutar essas informações que ocorrem na evangelização. Então, porque depois que essa personalidade se completa e vem aquela pessoa realmente que ela é, ali, se ela ainda não escutou, dali em diante vai ser mais difícil. Enfim, então esse também é um trabalho que compete de espiritual para nós, certo? Então ele fala lá que os obreiros, são a parábola, né, que ele se refere que os obreiros chegaram na primeira hora, que são os profetas, os obreiros que chegaram. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritos. E se são esses trabalhadores da primeira hora, são aqueles que vêm para nos ajudar nesse nosso crescimento, nesse nosso entendimento, principalmente da existência desse Deus único, como foi o caso de Moisés, e da doutrina de amor, que foi o caso de Jesus Cristo, nos trazendo Consolador. Então eles vêm sempre, em todos os momentos, estão presentes conosco, né? Principalmente pelos mártires, porque se tem uma coisa que teve muito mártires e que também não é muito falado, são principalmente os médicos. Os médicos sofreram severas chacinas em 14 séculos, na realidade, né? Então, quer dizer, esses que vinham trazendo esses ensinamentos, quer dizer, teve muitos aí representando essa turma de mártires, e todos os sábios, esses filósofos que nos trouxeram esses ensinamentos e essa palavra de Jesus Cristo. Em todos os momentos nós tivemos sempre, nós nunca tivemos desamparado de não ter ao nosso dispor essas escrituras ou esses conselhos. A partir de Jesus nós identificamos plenamente o que é erro. Nós começamos a saber, como ele diz, aquele momento foi o momento nossa maioridade espiritual. A nossa maioridade espiritual, porque ali ele apresenta todos os nossos compromissos que nós temos para com nós mesmos, com o nosso crescimento, a nossa responsabilidade que temos para nos melhorarmos, para sermos melhores, porque o que ele espera de nós, né, é que nós nos tornemos um espírito puro, igual a Jesus Cristo. Essa é a nossa trajetória, e o empenho de todos eles, de toda essa espiritualidade, é para que alcancemos isso. Vamos devagar, vamos aos pouquinhos, mas vamos sempre acrescentando alguma coisa nesse crescimento. E esse crescimento ocorre independentemente da nossa vontade. Ele ocorre porque nós recebemos esses chamamentos de uma forma muito acentuada em determinados momentos, né? Quando a gente diz que na casa espírita a gente vem geralmente pelo amor ou pela dor, é exatamente isso, para nos chamar para essa nossa responsabilidade, para essa responsabilidade que nós temos para com nós mesmos. Nós precisamos nos abastecer, esse espírito de alimento. Nós temos uma preocupação muito intensa com o nosso corpo físico. Nosso corpo físico ocupa o nosso tempo todo. E nós esquecemos que nós somos espíritos. E nós não alimentamos esse espírito. Esse espírito requer alimentação, requer uma assistência. E essa assistência dele, ele pede cultura, ele pede estudo, ele pede aproximação com Jesus Cristo, ele nos instiga a todo momento a fazermos isso.
ele fica ali nos intuindo determinadas coisas para que possamos ter um novo proceder, mas o fato é que precisamos sim dar um pouco mais de atenção para nosso eu maior, porque nós não somos corpo, o corpo perece, o espírito, nós somos imortais, e esse nosso espírito que é imortal não recebe de nós essa atenção devida. Nós não damos para ele tudo aquilo que ele precisa ter, porque ele requer ensinamento, ele requer estudo, ele requer tudo isso que eu falei. Na parábola dos trabalhadores da vinha, o Pai é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho é a aquisição das virtudes que devem enobrececer nossas almas. Então esse trabalho que vai nos ajudar nessas virtudes, essas virtudes são o que? São as nossas, a procura de melhorar as nossas imperfeições. Através do trabalho, através do nosso estudo, nós vamos eliminando essas imperfeições, tirando essas imperfeições de nós e criando essas virtudes. Essas virtudes é exatamente aquela bagagem que a gente vai levar de volta quando fizermos a passagem, né? São tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós colocamos de bom em nossos corações, todo o trabalho que nós fizermos de caridade, todo o trabalho que nós fizermos com os nossos semelhantes, nada disso nunca será esquecido, porque isso está gravado em nós e nós levamos conosco como a única coisa que passa na alfândega da volta são esses valores, porque os valores materiais nós não vamos conseguir levar nenhum deles, né? Os valores que representam realmente riqueza para nós, porque nós, repetindo, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, e os valores que ficam em nós gravados, que nós não perdemos nunca, são esses valores espirituais. Por isso que eu falei no caso das crianças, porque esses valores espirituais que elas recebem na infância, elas não vão esquecer nunca. Elas não vão esquecer nunca, porque no momento que elas precisarem de Deus, ela vai saber rezar. No momento que ela precisar de pedir ajuda a alguém, ela vai saber que ela vai pedir a Jesus Cristo. Porque tem muita gente que não sabe disso, né? Por incrível que pareça. E não é pouca não, é muita gente mesmo. E se nós falarmos da parábola que eu tinha esquecido lá, se falar o que vai realmente passar para esse mundo novo de transição, é uma faixa de 33%. Então nós vemos que os irmãos que ainda estão muito afastados de Jesus, que estão muito afastados da espiritualidade, é uma proporção muito grande. Mas estão afastados por quê? Porque eles estão presos ainda nos valores materiais. Os valores materiais ainda fazem com que eles não deem valor a esse valor espiritual. Então eles se apegam a esse valor, a esses valores materiais de uma forma que não tem tempo para tratar do corpo espiritual. Então nessa parábola que nós estamos referindo aí, ela é a parábola dos trabalhadores da vinha. Ela tem 3 ideias básicas que são identificadas nela: o valor do trabalho para o progresso humano, o significado de trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. Porque ali os trabalhadores, né, eles são convocados em determinados momentos e aquelas horas de trabalho deles, aquilo ali na realidade, são novas encarnações nossas. E essas novas encarnações nossas, nós vamos acrescentando em cada uma delas essa nossa trajetória de melhoria, né? Então nessa parábola ele traz essa informação para nós, porque Jesus vem através dessas parábolas nos trazendo informações de uma maneira sutil. Mas logicamente a gente vê essas parábolas uma historinha às vezes simples, né? O trabalhador da vinha saiu por aí, saiu para procurar e a uma primeira hora convocou tanto, a outra hora convocou tanto. Na realidade, o que ele está falando ali é o seguinte: o trabalhador da vinha é Deus, o Senhor da vinha é Deus, essa vinha é a terra, e a essa terra ele traz esses que somos nós para esse trabalho, né? Esse trabalho
que acontece, né, em todos os momentos das nossas reencarnações. Então, como eu falei anteriormente, tem aqueles que vieram antes, tem os que vieram bem depois, mas a cada um deles é proporcionado o mesmo salário, porque nós não vamos ter salários diferentes para ninguém. Aquilo que nós vamos ganhar são a mesma coisa que os trabalhadores da primeira hora ganharam. E o que é esse salário? O que é essa recompensa? A recompensa é colocar o Cristo em nós, é fazermos em nossos corações o reino dos céus. Esse trabalho é de criar isso em nós. Aquilo que a gente acredita que está lá do outro lado, longe, lá em cima, muito distante de nós, ele nada mais é do que um assunto que nós colocamos aqui em nós, aqui em nossos corações. É em nossos corações que nós vamos definir o reino dos céus. O reino do céu vai ser feito por nós aqui, não vai ser feito em outro lugar. É aqui que nós vamos trazer o Jesus Cristo para nós. Ele está dentro de nós, ele faz parte da nossa centelha. Ele colocou em todos nós essa pequenina partícula dele, onde nós, como espíritos, somos imortais. E vamos crescendo, crescendo, crescendo sempre. E ela precisa, como eu falei, do nosso trabalho incessante nesse municiar esse espírito para que ele cresça e produza, né? Então, ainda nas leis que constam lá do livro dos Espíritos, ele pergunta lá: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Ele diz lá: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos trabalho é material. Não creais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Então, nós vemos, como eu falei até inicialmente, esse trabalho nosso na espiritualidade, ele é muito mais intenso do que a gente possa imaginar. Esses irmãos que trabalham com o pensamento, com a vontade, eles criam edifícios, eles criam tudo isso que nós temos aqui, tudo isso que nós vimos lá no nosso lar, foi criado o quê? Foram criados por eles. A espiritualidade que cria aquilo plasmando, que cria aquilo que com a vontade e com o pensamento. E eles atuam em todas essas áreas. Como eu falei, eles estão presentes em todas as situações, portanto, o trabalho não falta. Se você perguntar, por exemplo, se na casa espírita tem trabalho para todo mundo, tem, falta trabalhador. Porque tem tanto trabalho que não tem gente suficiente para fazer, porque todo aquele que procura trabalho encontra. Porque o trabalho é o seguinte: o trabalho não é para ninguém, não. O trabalho é para nós mesmos. Ninguém trabalha para ninguém. Nós trabalhamos para nós mesmos. O trabalho que nós executamos numa casa espírita, o trabalho que nós efetuamos de caridade aos nossos semelhantes, são trabalhos por nós, não é por aqueles que estão recebendo. Aqueles que estão recebendo é o caso igual do samaritano. O samaritano foi lá atender, por quê? Porque não tinha outro mensageiro, foi aquele. E o mensageiro, quando nós temos que receber alguma coisa, o Papai do Céu arranja. Então nós precisamos nos apresentar para esse trabalho. Esse trabalho nos chama, esse trabalho requer a nossa atuação e nós temos necessidade dele. É através dele que nós vamos nos posicionar, é que nós vamos solidificar a nossa condição de espírita, a condição de dizer o seguinte: eu tenho fé, eu realmente acredito que é impossível que não exista Deus, é impossível que não exista Jesus Cristo, tudo isso que Jesus Cristo trouxe é impossível de ser negado. Então, se tudo isso é impossível de ser negado, por que eu não me alio a essa situação? Por que eu não me apresento para esse trabalho? Porque é só uma experiência. Faça uma experiência e veja como as coisas acontecem diferente para nós. Porque não é questão de dizer assim: olha, vai dar tudo certo para você, você vai acertar todas elas. Não é isso. Não é exatamente isso. Pode ser isso também, mas o fato maior é o seguinte: o que nós temos que aprender é gerenciar essas dificuldades, é gerenciar esses momentos de dificuldade. Não acreditar que todos os momentos são finais. Primeiro, que não existe final, nós somos imortais.
Ninguém vai conseguir matar a gente. Nós vamos estar, com certeza, num mundo melhor. Então, quer dizer, esse trabalho existe em todos os momentos nossos. E vamos seguindo com a certeza de que o melhor está para vir. O melhor está para vir depende de nós. Quanto mais fortes nós formos em Jesus Cristo, no entendimento do que é Jesus, o que é Deus, nós vamos nos fortalecendo. Porque nós não temos noção do que significa um Jesus Cristo, um Deus para nós. À medida que a gente vai sabendo, como eu me referi às palavras, Jesus vem devagarzinho trazendo uma historinha, uma parábola para nos chamar a atenção de que quase em todas elas se refere à reencarnação. Todas elas, quase todas elas, fala da reencarnação. Essa semana uma pessoa veio para mim e falou assim, me explica uma coisa, me diz onde é que eu encontro na Bíblia a reencarnação? Tem? Eu digo, só tem. Mas aonde é que tem? Nos 10 mandamentos. Ah, não. Os 10 mandamentos? Não é possível. Está lá, nos 10 mandamentos. Leia o Êxodo lá onde estão os 10 mandamentos, e nós vamos ver que ele dá para nós chance de até 1000 chances. O que é 1000 chances de erro? 1000 chances são as 1000 reencarnações que nós podemos ter. E ele diz mais: você será responsabilizado até a 3ª e 4ª geração. O que ele está dizendo por isso? Ele está dizendo que você vai ter outras vidas, porque ninguém assume crime de ninguém. Se você fez uma coisa errada, na justiça do homem você não pode ser condenado, e na justiça de Deus também não. Então, se você vai pagar na 3ª e na 4ª geração, vai pagar o quê? Aquilo que você deve. Então você veja só, a reencarnação está nos 10 mandamentos. A reencarnação está lá mais. Joel fala assim, fala que derramarei meu espírito por toda a carne. O que é isso? O que é isso? Falando sobre a mediunidade, falando sobre essa possibilidade de recebermos esse espírito em nós que temos, que está aí, todos nós somos médicos, todos nós temos essa mediunidade, uns ostensivo, outros generalizados, mas o fato é que ela está em nós, né? Está em nós sentimos, nós temos nossos pressentimentos, nossa intuição, e à medida que nós nos aproximamos de Jesus, isso fica mais forte em nós, ela cresce dependendo de nós, dependendo daquilo que nós fazemos com ela, fazemos conosco. À medida que nós nos aproximamos de Jesus, ele vai te dizendo: você realmente merece mais crédito, você pode fazer mais isso e aquilo. Essa é a história dos talentos também, né? Então tem essa passagem aí que é outra parábola do paralítico de Jerusalém. E eles começaram a perseguir Jesus por ter feito tal coisa no sábado. Mas ele lhe respondeu: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. O que foi isso? Jesus estava lá no pórtico, uma piscina que tinha 5 pórticos, e vinha uma água onde as pessoas com problemas de doenças sérias, enfermos, iam para ali para se banhar e para se curarem. Então eles abriam aqueles 5 pórticos, aquela água vinha e as pessoas tinham que ser levadas para ali para se banharem naquela água. E Jesus chega lá, encontra o paralítico lá no chão, né, e pergunta para ele: o que você quer, meu irmão? Eu não consigo, Senhor, eu não consigo, porque na hora que chega a água vai chegar, eu não posso chegar lá, as pessoas vão na minha frente, eu não consigo. Aí Jesus diz para ele: levanta, pega a tua cama e anda. E ele saiu andando, todo satisfeito da vida, não sabia nem quem era que tinha curado ele. E ele vai então, é repreendido pelos guardas. Por quê? Quem foi que fez isso? Porque hoje é sábado, hoje não é dia de fazer esse tipo de situação. Aí é que logo a seguir eles encontram Jesus. Eles encontram Jesus nesse lugar, Betseda, encontram Jesus e perguntam para ele: como é que você pode fazer isso? Você sabe que o sábado não é permitido esse tipo de situação, não se pode fazer esse tipo de coisa no sábado, você está contrariando as leis de Moisés. Aí ele diz isso:
meu pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. E Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo novos planetas, continua criando novos espíritos, e Jesus Cristo, mais ainda com todo esse trabalho que ele tem na terra, que não é pequeno, certo? Para nos atender espiritualmente, para nos conduzir e para fazer com que em nossos corações chegue essa certeza de que precisamos tê-lo junto de nós. Fica muito mais fácil a vida para nós com Jesus Cristo ao nosso lado. Desculpe alguma coisa, tá? Uma boa noite para vocês.